Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Nutrição Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher, maternidade. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista. Estamos aqui pelo YouTube, também em formato de podcast pelo Spotify. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos abordar um tema super importante. Eu, como mãe da Luísa de 4 anos, vamos falar sobre nutrição escolar, que é um tema que a gente sabe que impacta e muito na construção do hábito alimentar dos nossos filhos. Vamos entender um pouquinho do papel e do quanto a educação nutricional nas escolas pode e deve agregar na construção do hábito alimentar. Para isso, eu estou recebendo aqui a Fabiola Lomes, que é mãe do Arthur e da Laura, que há 12 anos trabalha nas escolas com educação nutricional. Ela faz um trabalho, ela tem um método super bacana e vai dar muita dica pra gente aqui hoje. Fabiola, seja muito bem-vinda ao Nutrição Cast. Eu estou muito feliz em recebê-la, viu? Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui compartilhando de um tema que eu sou apaixonada, né? Já faz um bom tempo que a gente atua na área. E realmente essa área da nutrição e educação é uma área que possibilita muito e muito aprendizado, muita troca e vivências, né? Acho que o ambiente coletivo permite a gente conviver com famílias, conviver com hábitos e culturas tão distintas, mas que sempre acabam acrescentando e agregando bastante, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada a você. E aí eu queria começar com você com uma frase de que a gente sempre carrega de que a educação dos nossos filhos vem de casa, não é uma obrigação da escola ter esse papel de obrigação de educá-los. Quando a gente fala em educação nutricional, você acha de fato que isso é uma responsabilidade apenas da família ou a escola pode e deve agregar? Me conta um pouquinho da sua experiência. Sim, a escola hoje, vista como nós vivemos, né, tendo essa necessidade de atender uma criança com uma carga horária maior, então a criança fica até 12 horas dentro do ambiente escolar, ela sim tem um papel muito importante na educação alimentar. Então, se faz necessário realmente esse olhar e esse papel educador, de fato, de entender a criança como um todo. Aliás, quando a gente pensa em criança, a gente vê a criança no seu formato integral, né? Então, além de segurança, cuidado, alimentação, nutrição e educação. Então, sim, a gente sabe que a parceria da família, o hábito dentro de casa vai influenciar muito. E a gente observa isso na prática, né, que a criança traz consigo toda essa bagagem, todo esse hábito que ela constrói com a família, que tem um papel que não dá para substituir, mas que a escola também vem para agregar, porque é mais um ambiente onde a criança está inserida, onde é necessário ela também ter esse olhar, né, esse cuidado, não dá para não entender a criança de que ela está ali também tendo essa socialização com outras e se alimentando e tendo contato com o alimento. Então, a gente acredita muito nessa parceria. E hoje, quando a gente pensa no nutricionista dentro da escola, seria associar essa tríade mesmo. A educação como um papel da escola, da família e também do nutricionista para acompanhar da melhor forma. Porque, de fato, quando as crianças estão no ambiente escolar, quando elas estão longe dos pais, eu acho uma janela de oportunidades, né? A gente vê nos nossos filhos, assim, quando eles vão comer na casa da família de um amiguinho, né? Ou quando a gente recebe uma criança que a gente nunca recebeu na nossa casa, de fato, essa criança, ela fica dentro do ambiente da cultura da família. Sim. Que isso pode ser muito positivo, né? Então, eu acho que a escola, ela vem carregando, de fato, essa oportunidade, né? Essa atenção e essa oportunidade com essas crianças. Sim, e as famílias buscam, né? Buscam essa escola com esse olhar, com esse cuidado, porque sabe que ali a criança vai ficar uma parte do tempo e que precisa ter esse cuidado especial, que não dá para ser ofertado uma alimentação de qualquer jeito. E sim, a criança nesse convívio com outros amiguinhos, né? Com outros profissionais, sim, há um estímulo muito grande. Tanto que a gente fala que o papel de educação alimentar e nutricional envolve o nutricionista, mas envolve também os professores, os educadores que estão ali diariamente tendo contato com essa criança. Então, realmente é uma oportunidade para nós, profissionais, é uma oportunidade para a escola também ter um profissional para orientar da melhor forma e a família se sentir segura.
saber que está com o seu filho inserido no ambiente onde há um cuidado especial, um olhar diferenciado com a alimentação também da criança. E sim, eles se modelam, né? A gente fala que acaba se modelando, né? Vai na casa da avó, vai na casa de um amiguinho, tudo isso é novo, né? Essa novidade, esse diferente chama a atenção, atrai a atenção da criança. E quando a gente também traz essas atividades de educação alimentar, a gente vê isso, né? Porque o lúdico, né, sempre fará parte aí da infância. Então, quanto mais a gente explorar e saber direcionar da melhor forma, a gente está contribuindo muito na educação dessas crianças. E o nosso hábito alimentar, Fabi, ele é muito construído pela relação que os nossos pais tiveram com a alimentação, pela relação que os nossos avós tiveram, né? Eu não consigo pensar na minha educação alimentar sem pensar no que minha mãe me oferecia, do que minha avó fazia pra gente comer. E a escola entra completamente dentro desse sistema. E você mesmo disse, né? A minha filha vai meio período, mas pensar numa criança que fica 12 horas dentro da escola, de fato, é o período da janela alimentar da criança como um todo do dia, praticamente, né, Fabi? É dentro da escola. Sim, e quando a gente lembra aí da nossa infância e remete à avó, à casa da tia, o cheirinho, né, de um bolinho, de um chazinho, e a gente pensa, que lembranças, né, que nutrição afetiva a gente está trazendo aí para essa criança também, porque agora é um outro meio, né, hoje em dia a família precisa, né, muitas vezes não tem uma rede de apoio muito próxima, para dividir aí as tarefas, as atividades e os cuidados com a criança. Então, a escola vem muito nesse papel. Então, ainda assim, essa responsabilidade ela é compartilhada, né, em todas as partes, família, escola e todos os envolvidos. Somos responsáveis por essa educação alimentar e é o que a gente deseja que essa criança aí possa ter boas lembranças, boas vivências, né, com respeito, né, um respeito no momento da alimentação e possa construir um hábito, uma boa relação com o alimento, né, que também acontece dentro da escola. E a Fabi tem pós em nutrição escolar. E, por sinal, eu também tenho, por mais que não pratique, mas tenho. E a gente percebe, de fato, que a construção do hábito alimentar da criança, ela acontece muito cedo. E a gente tem um período de oportunidade para estimular esse hábito também curto, ao meu ver, Fabi. Não Sim. sei se você... Porque, de fato, a gente percebe que até os 4 anos a gente tem um estímulo muito maior de memorização dessas papilas gustativas, né? Que são essas bolinhas que a gente tem dentro da língua, memorizando o sabor dos alimentos. Então, de fato, se a gente não faz essa boa variedade, né? A criança não precisa morrer de amores pelos alimentos, né? Assim, claro que a gente vai ter nossas preferências, né, Fabi? Gostar de uma coisa crua, outra cozida e tal. Mas eu acho que a gente tem como responsabilidade como pai, mãe e escola, de fato, sim, dar a variedade. Eu acho que a gente tem que ter um leque de opções maiores. Porque, Fabi, a gente vai cada vez ficando mais seletivo, né? Mais seletivo, essa criança vai ficando mais seletiva. E aí vai começando a ficar muito mais difícil, de fato. E fora que, dependendo da idade que a criança tem, ela tem uma certa autoridade, né? De fato, ela quer ter autoridade sobre o que ela quer escolher, ela já quer comandar. Bom, a minha de 4 anos, a gente tem que dar um jeitinho nela lá em casa também, sabe? Sim, é isso mesmo, a gente vê isso. Essa primeira infância, ela é muito bacana, né? Então, quando nós atuamos em berçários, em educação infantil, aí com crianças de até 5 anos, a gente tem, assim, um leque de opções e tempo também, né? Tem aí um espaço maior para o nutricionista atuar. E sim, é uma criança que a gente ainda consegue envolver esse lúdico, a criatividade, né, a imaginação, trazê-las de uma forma que elas possam se alimentar brincando e ver que aquilo tá tudo bem. E essa construção, ela é contínua, isso é fato. E sim, com o passar do tempo, vai vindo outros interesses, né? A criança, ela sai daquela questão de hábitos aí naturais que ela precisa comer, dormir, né? E aí vai vindo outras distrações, outras atenções, e aí a gente vai ganhando menos espaço. Então, quanto mais esse estímulo no início, quanto mais essa intervenção logo na primeira infância, a gente consegue, sim, resultados mais duradouros, porque aquilo vai ser plantado, a sementinha tá ali para realmente ir no seu tempo. E é claro, sempre respeitando. Eu sempre costumo falar assim, legal, a gente não precisa comer então de tudo, né? Todos os alimentos serem 100% aceitos, mas a gente tem uma oferta muito grande. Então, o nosso papel dar acesso a essa criança, né? A essa variedade.
E muitas das vezes esse é um dos desafios que a gente encontra no dia a dia, né? Quando a gente escuta, meu filho não come feijão. Então, nós, da área, o que nós vamos orientar? Então tá, qual então outro alimento do grupo das leguminosas a gente consegue ofertar para essa criança? Nenhum. Aí a gente Aí fala, mas calma aí, então vamos tentar. Então a gente vê que porque também... a criança venceu, né, Fabi? Exato. A criança venceu os pais, que a gente sabe como pai e mãe, uma coisa é teoria. Sim, outra sim. coisa é ali, na prática, dia a dia. O quanto de fato a gente precisa mostrar e incentivar de que tudo bem, um dia não comer feijão, no outro dia não comer feijão, mas vamos tentar numa lentilha, vamos uma ervilha, vamos uma grão de bico. E a família também está interessada em ter uma boa construção de hábito alimentar, né, Fabi? Então, às vezes, o nosso papel é até, muitas das vezes, educar a família, orientar a família que ainda está ou muito insegura, ou não tem acesso ou conhecimento, ou não foi atrás, achando que diariamente precisa ser um arroz e feijão, e que eu não posso substituir, que se ele não come feijão, não vai comer mais nada, é só o arroz. Então, a gente vem com esse papel também de educação, até porque não com as famílias, para falar, não, calma aí, a gente consegue substituir de outra forma. Não só a questão do preparo, mas também o tipo do alimento. E nada mais do que o equilíbrio, né? Acho que com criança a gente vê que é isso, né? Tem dia que tudo segue aquela nossa rotina e tem dia que a rotina não acontece. Então, tudo bem, não precisa ter nenhum choque em relação a isso, mas a gente precisa realmente dar essa atenção e tomar para nós, como ainda crianças pequenas, ainda é a nossa responsabilidade, o que ofertar, quando ofertar, como ofertar esse alimento. Para ela cabe se ela vai comer ou não e o quanto que ela vai comer. Mas passou disso, faz parte do nosso cuidado ali como cuidador. E eu acho, Fabi, que também entrar nessa fase de 3, 4, 5 anos, essa autonomia e independência pela idade, né, faz com que de fato eles queiram já começar a fazer algumas escolhas, que eu acho bem pertinente. Sim. A gente tem preferências, a gente precisa respeitar preferências. Eu não morro de amores por cenoura cozida, eu prefiro a cenoura crua, mas eu não deixo de comer a cenoura de alguma forma, né? E eu acho que deve ser uma vitória muito grande, eu vejo isso na minha casa, a vitória que eu tenho em conseguir alcançar algumas coisas que no começo era não quero, não como, e de repente que gostoso, é bom, e aí começa a pedir, né? Sim. E eu acho que pelos pais, vendo o ambiente escolar funcionando assim, é bom que vai trazendo para casa, né? Sim. Essa troca, né? Então, até o nosso papel como nutricionista escolar é na escola, mas a gente se vê também essa necessidade de orientar a família. Então, de falar, olha, a gente faz dessa forma. E aí, a gente trabalhar junto, né? Essa questão do que acontece em casa, na rotina, ser algo caminhando junto com o que acontece na escola. Porque se não houver essa combinação, realmente a gente vai ter cada vez mais crianças seletivas e muitas das vezes dentro da escola a gente não consegue reverter toda essa situação, porque são ambientes que entram em conflitos. Então, precisa a família e a escola estar caminhando junto em todos os aspectos. Imagina uma sala de 20, 30 crianças, qual a cultura alimentar de cada pai, de cada mãe, de cada avó, de cada avô, e aí colocar todos aqueles pichotinhos ali, né, pra gente estimular a qualquer tipo de educação alimentar. E uma coisa que a gente viu, né, nessa pandemia da coronavírus, foi esse choque de realidade com relação à alimentação das crianças. Sim. Porque uma criança que fica 12 horas na escola, Fabi, ela almoça, janta, todas as refeições. No mínimo aí pelo menos 4 refeições. Então todas as refeições. E aí vai pra casa, e aí um pai e uma mãe que não sabem nem o que a criança gosta de comer, né, Fabi? Infelizmente acontece assim mesmo. Então, foram choques de realidade mesmo, assim, né? Do que vai. E outra, é um choque, mas teve uma janela de oportunidade também, né? Pra fazer essa construção, né? É como enxergar o desafio, né? De repente se vê, a gente sabe que não é fácil, até como mães a gente sabe que conciliar trabalho, maternidade é um desafio. Tem dias que a gente consegue dar atenção, tem dia que realmente a gente tá mais exausta, mais cansativo, mais cansada. E realmente a pandemia ela veio meio para confrontar e talvez desafiar aí as famílias em todos os sentidos, né? Porque, como eu falei, a criança como um todo. E aí a alimentação, e a gente está sentindo isso agora. Então, nesse retorno aí, nesse último ano, a gente percebeu que muita coisa que estava sendo ali
trabalhada, realizando um acompanhamento de pertinho e evoluindo, a gente teve que dar um passo atrás, porque as crianças vieram realmente diferentes do que estavam antes da pandemia. Então, a seletividade está maior, as preferências ou não. Então, assim, a rotina mudou da família. A família teve que se adaptar. Né? Uhum. Pai e mãe trabalhando o tempo inteiro, né? Sim. E aí acaba, de fato, tendo muito mais dificuldade em conseguir fazer essa logística. E a gente escuta um pouco isso em rede de mães, em grupo de mães, de família, até no consultório. Aquela coisa de falar, mas ele come bem de segunda a sexta-feira na escola, né? A gente não precisa incentivar isso. Uhum. E aí sempre me vem a memória do quanto foi importante a construção do meu hábito com relação ao que os meus pais comem. Ao estilo de vida que meus pais têm, ao estilo de vida que... Então são coisas que de fato influenciam. E que a gente não pode, né, Fabiola, delegar apenas para o ambiente escolar. Sim, até porque eu costumo falar muito isso na reunião de pais, né? Que a criança ela pode ficar então esse período de 12 horas na escola, mas ele vai ter o jeitinho, as características do pai e mãe. E eu falo, que bom, né? Porque a gente quer ter filhos que tenham o nosso jeitinho e não seja modelado por uma instituição. Sim, faz parte, tem toda uma questão social e de amizade, de vínculo com os profissionais, com os amiguinhos, mas eles carregam muito forte toda a questão familiar. Isso é muito bom. E a gente percebe. Então, a gente percebe, por exemplo, a aceitação da alimentação numa segunda-feira, pós sábado e domingo. Muitas das vezes é diferente. Pode ser ou mais fácil, porque parece que há uma necessidade, a criança ela vem querendo comer comida. Então, como será que foi essa refeição no sábado e domingo? Ou não, a criança parece que começou tudo do zero de novo. A gente vai ter que recomeçar esse hábito, essa rotina. Porque também houve aí um desvio de rotina alimentar no sábado e domingo. Então, a gente consegue sim, por incrível que pareça, entender a criança e reconhecer tudo isso que acontece também no ambiente familiar. E ela leva consigo, não tem jeito, ela transmite isso de alguma forma. Eu acho que a gente, como pai e mãe, Fabi, só para te complementar, a gente tem que saber o momento de pedir ajuda. Tem que saber o momento de falar, olha, eu não tive uma boa trajetória com relação à alimentação. Lá em casa a gente não tem uma boa relação com a alimentação. Então, procurar ajuda, procurar auxílio, que é a minha pergunta agora. Como é que eu monto a lancheira do meu filho? Fabiola, o que eu tenho que colocar? Como é que eu equilibro essa lancheira? Buscar ajuda, né? Sim. Então, eu queria começar com você que eu separei por faixa etária, mas de regra geral, assim, de modo geral, o que você acha importante pensar numa criança que fica meio período na escola, então que ela vai fazer um lanche da manhã ou um lanche da tarde? Sabe? O que você acha importante ter nessa lancheira? Separa-se por faixa etária ou você acha que dá para falar de modo geral? Dá para falar de um modo geral, que a gente vai pensar nos grupos alimentares. E uma dica assim que eu acho excelente é que a criança faça parte desse momento. Eu sempre falo isso, porque às vezes a gente fica ali batendo cabeça, o que é que eu vou enviar? E aí eu falo, poxa, vamos perguntar então para quem vai comer, né? Vamos deixá-lo participar. Então, quando a gente estava falando de autonomia e que as crianças elas vão demonstrando isso desde bebê, né? Você vê que desde bebê lá já tem aquele interesse de tocar e pegar. E muitas das vezes o que a gente fala, não, eu vou dar na sua boca. Então, às vezes tem momentos que a gente está bloqueando e tem momentos que a gente realmente precisa se atentar. Não, eu tenho que realmente permitir que a criança surja, que ela participe, que ela interage, que é assim que acontece a aprendizagem alimentar. Então, numa lancheira, a primeira orientação seria: chame a criança para montar junto essa lancheira. É claro que você vai limitar as opções e falar, filho, desses aqui, qual que você quer levar? Dentro da rotina, às vezes não dá para fazer isso todos os dias, né? Mas sempre que possível. Lembrar que o que eu envio na lancheira também tem que ser algo que eu já sei que meu filho come em casa. Às vezes o nosso desafio como escola a criança leva alimentos que ela não aceita. E ela diz que ela não gosta. E a gente fica, ixi, agora, o que fazer? Então, acho que isso é muito importante. Todo alimento novo, ele precisa ser inserido em casa e aí, posteriormente, ser enviado pela lancheira. E o que enviar, a gente vai pensar sempre na fruta, né? Então, acho que tem que ter uma opção de fruta. A gente conversa muito isso com as crianças, quando a gente monta uma lancheira junto com eles, ensinando também que eles podem falar para o papai e para a mamãe, que pode ajudar, o que colocar dentro da lancheira. A gente pensa também em uma bebida, né, que pode ser um suco, pode ser um iogurte, né, algo derivado. E a gente pensa em um carboidrato
para dar essa sustância, vamos dizer assim, essa questão energética, e já seria o suficiente. Então, se a gente for pensar em um alimento regulador, construtor, energético, já seria o suficiente. E aí, é claro, se a criança dobra o período na escola, eu vou dobrar aí também essas opções, né? Variar também em relação a sabores. A gente vê na prática que, às vezes, não há problema nenhum em mandar um chocolate, né? Eu digo chocolate chocolatado, não um chocolate em barra, em pedaços, que aí já entra como guloseimas, a gente acaba restringindo mesmo. Mas nada contra um bolinho de chocolate, mas o que a gente vê? O leite é com chocolate, o bolo é de chocolate, o biscoito a bolacha de chocolate. Tudo o mesmo sabor. A gente brinca, nossa, e depois a gente fala, que criança agitada, né? Ai, será que não tá consumindo, né? Muito açúcar, tá acelerando essa criança? Então, trabalhar sabores, né? Então, põe uma opção mais salgada, acompanha com uma opção doce. Veja também o que é de preferência, que às vezes as mães falam, mas meu filho não gosta disso. Então, a gente tem algumas opções no mercado e tem opções que a gente consegue fazer em casa. Optar pelo mercado, sempre olhar rótulo, olhar marcas e dando preferência a fazer alguma coisa mais caseira. Mas a gente sabe que na impossibilidade vai realmente pro produto e a gente tem algumas opções mais adequadas. Eu acho que a gente eu uso muito freezer lá em casa. Sim. Então, por exemplo, eu vou fazer um bolinho de aveia, de banana, pegar uma receita assim, de Google, tá? Não sou expert em receitas, acho que até você vai ter muita receita aí pra... Mas eu normalmente faço em porções individuais e congelo. Sim. Então, a Luísa leva um bolinho hoje, que tá pronto, que acabou de sair, e daqui a 1 semana, 2 semanas, ela vai lá e leva um outro bolinho. Sim. Isso facilita, às vezes, né, Fabiola? Às vezes eu sento com a Luísa pra falar, Luísa, você vai levar que fruta? Eu não pergunto o que ela vai levar, eu pergunto o que ela vai levar do grupo da fruta. Isso. Você vai levar uva? Você vai levar banana? Você vai levar maçã? Então, aí eu deixo, então assim, eu decidi o grupo e ela decide o alimento. E eu acho que isso funciona. Eu acho, de fato, lá em casa que isso de fato funciona. E se... Isso que a Fabiola falou, eu nunca tinha pensado, Fabiola, eu erro. Às vezes eu coloco umas coisinhas lá que eu falei, vai que vai na escola, sabe, Fabiola? Então, de fato, eu acho que você tá certa. Porque... E vem lá escritinho depois lá no aplicativo que a Luísa recusou. Sempre quando eu mando uma coisa muito diferente do que ela tá acostumada. Sim. Que eu, no fundo, agora se pensando, ela deve abrir o lanche e nem reconhecer aquilo. Fala, mas você tem certeza que essa lancheira é minha, né? Que isso aqui, né? Que é isso aqui? Então, a gente inserir isso dentro de casa para depois colocar para a criança. Claro que se você for uma coisa importante para você, né? Sim, para a família e tudo mais. Então, daria pra gente pensar aí nos grupos construtores, né? Que aí serão as proteínas, os iogurtes, queijo, né? Às vezes você pega, gente, uma mussarelinha e enrola, né, Fabi? Sim. E aí já é uma opção de proteína, né? E aí equilibra, às vezes vou enviar um suco, então, por exemplo, eu posso colocar um recheio de requeijão. Então, já atendi aí um grupo, já tem uma fonte aí de cálcio, que às vezes as crianças, né, a gente observa na prática que tá tendo uma certa recusa pelo leite e tal, pelos derivados. Então, a preferência pelo suco hoje realmente tem um pico muito grande, a gente vê isso, que se deixar é só essa bebida que é consumida. Então, acho que equilibrar. E assim, não olhar uma refeição isolada, um lanche isolado, né? Um dia após o outro. Então, por exemplo, tudo bem se o meu filho hoje não voltou muita coisa da lancheira. Tá, eu vou me atentar, vou ver o que voltou, ficar em alerta. Amanhã vai ser um novo lanchinho, né? Que a gente também sempre estimula a enviar lanches diferentes e variados. Porque, para e pensa, as crianças, elas estão na sala, todo aquele momento de lição, de atividade, de uma atividade extra com a professora. O momento da alimentação é, assim, uma expectativa ótima, porque é o momento que eles saem daquele ambiente e vai para o refeitório. Então, já é novo para uma criança. Então, eles já saem daquele ambiente que já está cansativo. Nossa, que legal, a gente vai para o refeitório. E aí, tanto que eles vão muito falantes, né? Porque a gente, quando vai comer em grupo, o que a gente fica? A gente fica conversando, a gente não só come, né? Tá lá dialogando. Socializando. São pequenininhos, mas estão socializando. Então, aí vai abrir a lancheira, fica aquela expectativa, né? O meu, do amigo.
o que tem aí de gostoso. Tanto que às vezes, para não ficar rotulando, né, se faz bem, se faz mal, se é bom ou se é ruim, eu sempre pergunto, o que você trouxe de gostoso? Né? Porque às vezes para criança eu falei, eu trouxe um chocolate de gostoso, né? Trouxe uma fruta de gostoso. Então, para a criança também não criar aquele bloqueio, aí deixa eu falar, porque eu sei que ela é da frutinha, então tem que falar da frutinha, né? Então, o que você trouxe? Para que seja uma conversa muito tranquila, sem trauma, sem julgamento, exatamente. E como é que a gente pode deixar essa lancheira mais lúdica, para melhorarmos essa aceitação, Fabi? O que você acha? Que temos de dicas aí? Olha, e hoje tem bastante coisa assim que a gente consegue adquirir em lojinhas, né, em sites, né, na internet. Tem aqueles palitinhos de petisco lá com personagens. Eu utilizo bastante em casa para decorar o pãozinho. Dá para cortar o pãozinho com aqueles cortadores de biscoito. Então, no lugar de sempre mandar aquele pão naquele formato, você consegue cortar. E até nas férias de julho a gente fez o pastelzinho de pão, que é super simples, né? Dá para fazer em casa, que é pão de forma, você passa aquele rolo de macarrão, de fazer massa, e aí ele fica um pouquinho fino, faz o recheio salgado, doce, do que preferir, e modela ela no formato de pastel. Então, assim, não deixa de ser um pão com, por exemplo, requeijão. Só que no lugar de ser um pão cortado, ou uma fatia coladinha na outra, vai ser um formato de pastel. E então dá para utilizar tanto as lancheiras, que eu sempre dou o alerta para pensar não só na questão da beleza da lancheira, dos personagens que a gente sabe que chama atenção, a criança também pode escolher, mas assim, uma lancheira que seja de fácil higienização, que conserve o alimento. Então, tentar associar essa questão de conservar o alimento e também ser uma coisa lúdica para a criança. E montar essa lancheira sempre assim, pensando, eu vou pôr uma frutinha cortadinha, eu vou cortar ela diferente, eu vou pôr um palitinho diferente, eu vou colocar um guardanapo colorido, por que não? Porque às vezes, o que a gente vê na lancheira? A caixinha, o suco da caixinha, o bolinho do pacotinho. E aí, pensando naquele início que a gente estava falando sobre memórias afetivas, então o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar de todo esse lúdico ou vai lembrar dos pacotinhos sendo abertos, do barulhinho do pacotinho aberto? Então, tentar intercalar, né? Como eu falei, a gente tem produtos no mercado para facilitar o nosso dia a dia em dias mais corridos, mas dá para fazer cortes, receitas diferentes, práticas, porque eu sei que o tempo é curto, mas que essa lancheira ela tem uma carinha nova todos os dias, colocar uma etiqueta. Tem aqueles adesivos em lojinhas de festa, quando a gente vai, às vezes, fazer uma festinha em casa mesmo e pega mural, adesivo e tenta improvisar em casa. Tem alguns que são adesivos, então você coloca um adesivo, cola na garrafinha, cola no plástico filme, então você vai embrulhar uma fruta, embrulhar um lanchinho com plástico filme, então você pode pôr uma etiquetinha. Então, assim, é algo a mais que traz essa ludicidade aí para a lancheira também e atrai a atenção da criança. Claro que são dias e dias, né, gente? Eu acho que a gente está aqui, de fato, para deixar essa lancheira mais saudável, mais equilibrada, pega todas essas dicas com a Fabiola de como orquestrar isso para estimular a criança a comer mais saudável, mais lúdico. E a criança, de fato, precisa de brincadeira, ela precisa de cor, ela precisa de estímulo. Porque se adulto já é difícil você moldar para comer saudável, não é, Fabiola? Sim, com certeza. Às vezes a gente fala, mas se for fazer tudo isso, então eu prefiro nem... Agora, tudo bem, só que você vai comprar um pacotinho que tem lá aquele bolinho Ana, né? Cheio dos recheios lá com um pacotinho. Então, assim, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer trazer, é para isso que a gente quer. E eu sinto que as crianças, elas estão cada vez mais tão desnutridas de nutriente, né? Que elas sofrem daquela fome oculta, que era uma coisa que a gente esperaria dos adultos. A gente já vê crianças com aquela ansiedade, né? Parece que é o tempo todo querendo mastigar, o tempo todo querendo comer alguma coisa, porque de fato come alimentos que não vão fornecer nutrientes, né, Fabiola? Sim, só calorias vazias. Só calorias vazias, e a gente fica nesse ciclo vicioso, nesse rebote aí, eterno. E crianças cada vez com colesterol alto, cada vez mais cedo, acho que você deve ter até... Sim, infelizmente sim. A gente vê situações assim. E também pensar que é uma fase, né? Acho que não levar isso como um fardo, levar isso leve, sem trauma, sem obrigação.
Então, aquele equilíbrio que a gente tanto fala. Então, hoje tá mais tranquilo, eu vou fazer. Então, eu vou tentar me organizar como mãe, como pai, como avó, como quem cuida aí dessa criança, a trazer esse lúdico. Porque também vai chegar uma hora que esse lúdico não tem mais o interesse. A criança, ela vai crescer, ela vai para uma outra fase. E aí, cabe passa agora... rápido, passa muito, muito rápido. Aí não vai mais caber esse tipo de abordagem, né? Então, acho que pensar. Então, vai muito do ponto de vista. E eu sempre falo, pode parecer que dá mais trabalho, mas trabalho maior vai ser que, com o tempo, essa criança, ela fique seletiva por falta de estímulo. Então, aquela variedade que a gente estava falando, pensando na alimentação como um todo, lá falando do feijão e tudo mais, se a gente pensar também na lancheira, se aplica, né? Ou seja, quanto mais variedade, a chance dessa criança ficar seletiva é menor. E aí ela vai trabalhar aí a questão do paladar, né? Ela vai explorar muito mais. Então, ela pode depois desenvolver preferências, mas ela vai saber, poxa, eu preciso ter uma corzinha no meu prato, eu preciso comer uma fruta, né? Mesmo que eu gosto de comer um chocolate, um docinho, alguma coisa do tipo, mas eu sei da importância. Então, vai ter sempre essa consciência de que, faz bem comer desta forma, porque... é aquela questão do hábito que já foi formando desde o comecinho. E é engraçado às vezes você escutar, né? Mas como é que você faz ela comer verdura, legume? Então, ela tem hábito. A minha filha tem hábito. Sim. Mas hábito não porque ela teve maturidade para isso. Não é a Luísa que é uma santa e de boa boca. É a gente, de fato, que estimulou e que faz com que ela construa. É a gente que ensina os filhos, né? Que senão eles começam com essa autonomia, querer ter esse poder de decisão e muitas vezes, óbvio que a gente cansa e a gente cede. Fabiola, somos mães. Sim. Às vezes eu falo, meu Deus, sou mãe, não sou nutricionista em tempo integral. Então é óbvio que muitas vezes pelo cansaço a gente cede. Sim. Claro, né? Mas eu acho que tem uma estrutura, tem uma base onde se ancorar essa alimentação. E persistência, né, Fabiola? Persistência, repetição. Criança precisa de repetição das coisas. Então, é isso. Cansa, mas a partir do momento que virar hábito, aí fica mais tranquilo. Sim, vale a pena. É um esforço que vale a pena. E eu não consigo acreditar de que... Eu sempre, quando eu ouço isso em grupos de mães, enfim, de pacientes, eu falo... ele começou a selecionar. Eu sempre falo, não desista. Não deixe de colocar. Não deixe de mandar. Por quê? Porque deixou de colocar, a criança vai começar a falar, bom, se minha mãe, que é minha mãe, minha responsável, não tá pondo, é porque não é importante. Sim. E aí a gente começa a inverter esses valores, né? E aí que a salada acontece, né? Que a bagunça acontece. E aí vai vir outros alimentos, né? Os preferidos, os que têm sabores mais doces, né? Que a gente sabe que é preferência, que vão ocupar esse espaço. Então, até às vezes na escola a gente orienta muito para os profissionais que quando a criança da educação infantil, que ainda precisa de um mediador, de um cuidador ali para ajudar no momento da lancheira, da alimentação, no caso da lancheira, a gente sempre orienta, olha, solicita para a criança primeiro comer a fruta, né? Oferece primeiro a fruta. Porque depois não cabe, né? Não cabe mais, porque bebeu muito líquido, porque comeu muito pãozinho, muito biscoitinho e não cabe. E não precisa ir longe, porque a gente também, se deixar, é da mesma forma, né? Pensar no café da manhã, se um começar por uma frutinha, não vai caber, porque você vai comer outros e vai ocupar. Ainda mais criança, né? Que rapidamente já tem, né? Já se sacia. Então, a gente ainda cabe um pouquinho mais. Eu acabei de comer, mas cabe um pouquinho mais. Você quer? Eu quero. Cabe. Agora, criança não. Criança, quando essa questão da saciedade e fome é muito bem regulada. Então, quando ela fala, estou satisfeita, estou satisfeita. Então, não é um momento até da gente pensar em quantidade. Porque, como eu falei no início, ela vai definir a quantidade. Então, tá tudo bem se meu filho come pouquinho, se meu filho come um pouquinho mais, porque agora não é uma preocupação. A preocupação é a qualidade, é a variedade do que é ofertado. E quanto à variedade e qualidade, cabe a mim, como mãe, como educadora, quem convive com essa criança, a responsabilidade de realmente ofertar essa variedade, essa qualidade. Porque, às vezes, a gente vê muito isso, né? Uma certa ansiedade, preocupação da família em relação a ele come muito, ele come pouco.
Quando a gente fala de criança pequena, eu não vejo necessidade de pensar em relação a isso. Como é que tá a curva de crescimento? Isso, dá Não pra é? diagnosticar de outra forma. Se tá crescendo, não tá ficando doente, Como é que tá a tudo parte bem? de cognição, né? Sim. De desenvolvimento cognitivo. É isso, esses são os pilares. Uhum. Até porque, bom parâmetro até pra gente conversar, porque se eu tenho um pai ou uma mãe com distorção de quantidade, por exemplo, se eu pego um pai e uma mãe que são acima do peso, eles são obesos, eles já comem mais do que eles precisam. Porque senão eles não estariam obesos. Sim. Então, quando eu coloco... Então, a probabilidade desse pai e dessa mãe colocar um pouco mais de comida para essa criança comer é enorme. Porque já há uma distorção. Sim. Então, a gente já ter essa bagagem de respeitar a quantidade que a criança vai comer, porque o ponto é variedade. Porque, graças a Deus, nossas crianças não passam fome. Então, se tiver fome, mãe, tô com fome, acho que eu almocei pouco. Então, tudo bem, filho, amanhã a gente almoça um pouco mais. Mas Sim. vamos antecipar seu lanche, não tem problema nenhum. Não é? Sim. Porque senão parece aquela coisa de falar, não, eu vou ceder, ele não vai almoçar desse dia, mas eu vou deixar ele comer tal coisa, porque depois ele vai passar fome. Aí você fala, nossa, passar fome? Não, a geladeira tá ali, ó, graças a Deus, cheia de comida. Sim. Então, agora, claro que se a criança não ficar satisfeita, no dia seguinte vocês sentam e alinham isso melhor. Sim. Com relação às quantidades, aos grupos e tudo mais. Então, Fabi, assim, o que você acha, assim, de pontos, de pilares desses pais que estão assistindo a gente aqui, falando em educação escolar e tudo mais? O que os pais têm de responsabilidade? Quais são os maiores erros que você vê trabalhando dentro das escolas e que você pode deixar de dicas aí para a gente, de fato, pegar de responsabilidade e melhorar essa dinâmica e até para ajudar o teu trabalho de educação Sim. nutricional. Ai, por favor. Eu acho que confiar, né? Essa parceria, ela precisa acontecer. A família, quando ela busca por uma escola, ela precisa se sentir segura e confiante de quem está ali nos cuidados dessa criança. E passar, sabe? Realmente delegar para a escola. Não, olha... Eu sei que meu filho está aí, então vocês podem ajudar, vocês têm aí a autoridade, a autonomia para direcionar. Então, trabalhar essa parceria e não ver apenas como, foi para a escolinha. Não, foi para a escolinha e lá eu sei que vão cuidar. Então, a gente precisa ter essa parceria muito bem alinhada. Essa comunicação, né, muito bem alinhada. O que acontece em casa precisa ser contínuo na escola e vice-versa, porque senão a gente não consegue fluir com essa educação com a criança. Não adianta ter nutricionista, ter atividades e tudo ser um trabalho e muitas das vezes os ambientes eles se confrontarem, né? Precisa ter esse diálogo, essa comunicação para que a gente possa pensar no melhor. Eu falo muito isso, a gente está dentro da escola para a criança. Então, o nutricionista, o professor, a equipe de limpeza, a cozinheira, a segurança, o que nós atendemos dentro de uma escola é a criança. Então, se a gente pensar na criança ali como um centro, como um cuidado único, que ali todos estão para a criança, para esse cuidado do aluno, a gente sabe que tudo que nós vamos trabalhar vai ser em prol da criança. E a família alinhada, né, confiando em parceiro, apoiar, ajudar, ter uma boa comunicação com a direção, saber o que acontece dentro da escola, qual é a rotina, e replicar isso em casa, achar uma escola alinhada com o que acredita, faz com que isso flui da melhor forma. Então, vai ser mais um ambiente que ela fala, não, eu tô tranquila porque o que eu pratico de educação em casa, isso é contínuo na escola também. Você falou duas coisas que estão me fazendo refletir. Primeiro, que é uma parceria, não é uma obrigação da escola. Exato. E segundo, que o principal exemplo da criança são os pais. Isso. Então, independente se essa criança fique 12 horas na escola, de segunda a sexta-feira, ainda o principal exemplo e a principal pessoa que ela vai copiar as atitudes e as escolhas não é a professora que fica com ele 12 horas. É o pai, a mãe. Sim. É o avô e a avó, né? Sim, com certeza. É aquela questão familiar, né? A questão do vínculo. Por mais que a criança, ela também desenvolve um bom relacionamento e vínculo com a pro da sala. Tem um carinho enorme por todo mundo que está ali no ambiente escolar. Mas a família ainda é a base, a estrutura dessa criança. Então, a gente precisa muito. Senão, a gente não consegue progredir. A gente não consegue evoluir de fato. Muito bom. Muito bom, Fabi. Maravilha, maravilha. E aí eu queria eu vejo muito nas suas redes sociais sobre receitas e tudo mais, e eu queria tentar trazer isso também, porque a gente falou sobre
poxa, dá para eu fazer um bolo e congelar. Vou agora colocar em prática isso que a Cláudia e a Fabi falaram, mas como é que a gente pega essas receitas que a gente já tem na nossa casa e deixa isso mais nutritivo, Fabi? Vamos pensar num bolo. Porque bolo vai açúcar, vai farinha, vai... Enfim, como é que a gente pode deixar esse bolo, que trocas que a gente pode fazer, que aí eu acho que fica bem fácil para as pessoas que estão em casa, para começar a colocar em prática, porque às vezes fala assim, não vou fazer meu bolo não é saudável, mas ó, Fabi pode ter algumas ideias ali de deixar isso um pouco mais nutritivo, né, sim, Fabi? Sim. Ó, a gente sabe, partilhei lá do comecinho, que até 2 anos a gente realmente não indica o açúcar para criança, nem o de adição na receita, no suco, de nenhuma forma. Depois, é claro, não quer dizer que está liberado o açúcar, mas a gente tem opções mais adequadas e nutritivas e a gente vai trabalhar sempre a moderação, porque o sabor doce já é inato, então preciso de muito estímulo, a gente já tem uma preferência de fato. Nas receitas, então assim, não é camuflar, eu sei que muitas das vezes a gente escuta das famílias, até próprio das educadoras na escola, ai, mas se eu não fizer assim ele não come, se eu não esconder ele não come, se eu não fizer dessa forma, eu sei que tem aquela preocupação de alimentar a criança, tanto que eu diferencio muito, ó, uma coisa é você alimentar, outra coisa é você educar a criança a comer, porque se for para eu alimentar, eu dou na boca, eu escondo o alimento, eu ponho uma tela do celular, a criança vai estar alimentada, barriguinha cheia, feliz e a vida que segue. Agora, ela está desenvolvendo uma educação alimentar, formando hábitos? Acredito que não. Ela sabe o que tem no prato? Não, ou ela tá vidrada na TV? Na televisão, na tela. Então, não dá. Então, você resolve um problema atual, que é meu filho não come, mas se eu fizer dessa forma, ele vai comer. Então, ele tá comendo enquanto funcionar, porque vai chegar uma hora que essa técnica não vai funcionar, as crianças vão crescer, vão notar. Eles são muito espertos, né? E cada vez mais espertos, mais rápidos. É muito rápido, precoce. Então, a ideia a gente vai sim, é claro, deixar um bolo mais nutritivo, um cookie, uma receita caseira mais nutritiva, para mostrar que, assim, a alimentação ela é tão rica e a gente tem um acesso tão legal e preparar receita é uma coisa, assim, não tem fim. A gente tem N receitas e você adapta e você sempre vai ter uma coisa nova. Não é algo limitado. Mas na minha prática, o que é que eu faço? A gente vai fazer um bolo, por exemplo, a gente consegue fazer um bolo de chocolate com abobrinha. É uma das receitas que a gente já usa há bastante tempo nas escolas, porque não fica o sabor residual ali da abobrinha, não, a cor então passa longe e já temos uma fonte aí dentro, um vegetal nesse bolo tão querido que é o bolinho de chocolate. Então, receitas a gente consegue sim inserir vegetais, folhas. A gente vai fazer um suco, não é só um suco verde, um suco detox, né? A gente é o suco do Hulk. Então, muitas das vezes também nomear, trazer essa nomenclatura, esse lúdico personagem, também é uma forma de apresentar aquele alimento e falar, nossa, esse é o suco do Hulk, porque é verde. Então, as crianças vão associar. Então, quando a criança ela come, mas ela sabe, mesmo que seja de uma forma lúdica, a gente está inserindo de uma forma respeitosa. E a gente também está agregando aí o valor nutricional desse alimento para ela. E dá para fazer as substituições, né? A gente tem uma receita, às vezes, de farinha branca, farinha de trigo branca, dá para você trocar por uma farinha de aveia. Sim. Dá para você trocar por uma farinha de arroz. Dá para você trocar por fazer meio a meio, farinha branca, farinha integral. Sim. Não desanda um bolo. Pelo menos lá em casa não desanda. Eu faço isso mesmo. Eu vou trabalhando meio a meio. E aí tem açúcar. Tá, mas se você colocar uma uva passa, se você colocar uma banana na receita, né? Se você usar, às vezes, um açúcar mascavo. Não é, Fabi? Sim, e às vezes assim, mas meu filho, ele já conhece o sabor, ele já tem acesso ao doce. Então, só o fato de você reduzir foi algo que a gente também trabalhou muito. Então, por exemplo, quando a gente pega aquelas receitas de vó, e nada contra, mas normalmente uma receita padrão aí de 3 ovos, né? 2 xícaras de farinha de trigo, vai normalmente 2 xícaras de açúcar. Né? Então, assim, inicialmente eu posso não conseguir retirar porque meu filho vai perceber, ou eu fiz e não deu muito certo, mas só de você diminuir de 2 para 1 xícara, só você mudar do açúcar branco para um açúcar, sei lá, demerara, já é algo a mais que você está agregando.
Então, muitas das vezes não precisa inovar e ser uma coisa excepcional, ir lá na prateleira e comprar tudo orgânico, se a família ainda não tem isso inserido como um hábito no dia a dia. Mas se for gradativamente, as coisas vão fluindo. Tanto para nós adultos, né, se a gente pensar numa família que já está com esse hábito inserido, como para uma criança que ali ainda é um paladar novo, a gente ainda consegue correr atrás de muita coisa. Igual a transição, às vezes, da gente falar, tenta variar esse arroz, né, para colocar um arroz integral. Você pode ir mesclando isso, de certa forma, bem aos poucos, né? Na escola a gente conseguiu, as escolas a gente já conseguiu inserir o arroz integral. E no início, quando a gente não tinha isso de imediato, a gente optou pelo parboilizado, porque como instituição entra a questão de custo e entra a questão nutricional. E aí você vê já um parboilizado, pelo menos uma fonte maior de fibra. Então, assim, já não dá aquele pulo para um arroz integral. Então, gradativo, vai inserindo uma vez na semana. Não precisa ser diariamente, até chegar ao ponto que a gente tem uma frequência maior e a criança está mais adaptada. Mas sempre pensando, precisa caminhar junto. Se a gente for pensar num cardápio escolar, o que também come em casa, né? Senão realmente fica só um lado trabalhando. E eu acho que assim, a gente às vezes fica procrastinando de fazer algumas mudanças em casa por medo. A gente tá mais atrasando essa mudança, porque a criança ela é muito rápida, ela se adapta rápido. Ela é muito ligeira. Eu brinco com ela em casa, as coisas mais difíceis duraram uma semana. Então você pensa, o que é uma semana de dedicação, de empenho, né? Para você de fato fazer uma construção ali maior de uma mudança que seja de qualquer âmbito. Porque aí depois a criança ela vai se acostumar. Sim. A criança gosta de regra, ela gosta de horário, ela gosta de repetição, ela gosta de saber o que vai acontecer. Desafios. Ela gosta de desafios, ela gosta. Então, e se faz essa dica que a gente falou, em vez de você falar o que a criança vai levar, você escolhe o grupo. Filha, que fruta você vai levar hoje? Então, ela não deixou de escolher, que é uma coisa que ela quer fazer, mas aí você também pode escolher o grupo que ela vai levar. E aí vai todo mundo em parceria, se associando, né, Fabi? Sim, com certeza. A criança participando, ela ativa nesse momento de aprendizagem, o resultado sempre é melhor. Então, não é a família pegar para si sozinha. É claro que fazer uma receita, ir no mercado, escolher entre uma marca, entre o Demerara, entre um açúcar branco, entre um arroz assim, eu tenho mais consciência do que o meu filho. Mas, quanto mais eu inserir ela nesse meio, nessa participação, primeiro que a criança adora participar, o resultado é muito melhor, né? E a gente consegue uma educação muito mais assertiva, né? Porque a criança está ali envolvida na aprendizagem. Fabi, só pra gente ir encerrando, quando a gente tem essa criança que de fato não come nada, manda as coisas, não aceita, tá muito mais resistente, porque pode ser que assim, seja algo de fato em decorrência de uma doença, mesmo de seletividade alimentar, que aí vincula outros percalços aí. Mas quando a gente fala numa criança que de fato começa a criar uma resistência maior, deixa ela sem comer, volta com a lancheira vazia, o que a gente faz? Cede? E aí? Então, aí entra muito assim o papel do nutricionista, acompanhando junto com a professora, que tá ali diariamente, mais próxima. Eu costumo relacionar muito o comportamento da criança no refeitório com o comportamento dela em outros ambientes. Por quê? Para entender de fato se tem algo aí a ser investigado, e no caso a escola pode indicar a família para ver um especialista, para ver como que a gente pode chegar em uma conclusão. Mas alguns momentos também são dificuldades comportamentais, de seguir regra, de sentar, de ter um momento para comer, que às vezes o comer é circulando, o comer é em pé. E aí volta aquilo que a gente falou, tá refletindo que a criança também convive ali diariamente em casa, em família. Então, assim, o deixar, deixa sem comer, não dá pra gente ir pra essa linha tradicional, não, deixa passar fome, uma hora ele vai ceder. Porque, assim, as crianças já... Essa técnica já não funciona mais para as crianças hoje em dia. Como a gente estava falando, eles são muito rápidos em relação a isso. E a gente precisa saber o que acontece em casa. O que acontece, por exemplo, quando sai da porta da escola e o trânsito até chegar em casa. Às vezes, parece que não, mas tem uma mamadeira ali. Tem um lanche. E, às vezes, a gente esquece, né, a família, ou até a gente esquece de lembrar, nossa, ali foi uma refeição que aconteceu.
A criança chega na refeição, no almoço, não tem apetite, mas que horário que ela chegou na escola? Será que ela já acordou e já foi direto? Será que ela tomou um café da manhã muito próximo àquela refeição? Então, assim, tem todo um contexto para chegar essa criança e falar, é seletiva, não é? Porque que ela come ou não come? E quando a gente também observa que isso acontece com frequência, já é um sinal de alerta, porque também acontece, às vezes, um dia ou outra criança come menos. E tá tudo bem. Um dia ou outro come muito bem ou não foi tão legal essa aceitação. Mas tá acontecendo com rotina, é o que? Chamar a família para próxima. Às vezes eu vejo isso que as escolas, às vezes, sem saber remanejar, querem fazer por conta própria, sendo que não dá pra gente tomar isso para si. Então, é alinhar. Então, vamos conversar com essa família, vamos ver como que acontece a rotina em casa, o que que a gente pode fazer. O que não dá é para ficar com uma criança o dia todo sem comer, nem o dia todo, todos os dias, ser o momento da alimentação, sabe, um estresse, né, um terror. Por quê? Porque também a criança, a partir do momento que ela não convive bem, a gente vê isso na prática, no momento da refeição, ela às vezes não quer nem entrar na escola, porque ela associa, e vai chegar aquele momento e vão fazer... Aí começa a criar alguns traumas também, né? Exato. Então, assim, a gente como escola, a gente como profissional, a gente vai indicar. E a gente não é responsável por, tipo, eu preciso solucionar esse problema. A família pode pedir ajuda. A gente, como escola, pode pedir ajuda. Olha, aqui não tá funcionando, não tá fluindo essa rotina. Já tentamos assim, e não vai. E aí, como é que acontece em casa? O que vocês sugerem? Como que a gente pode alinhar para o melhor da criança, que é o que a gente falou no início? Então, acho que a gente precisa saber que a responsabilidade, ela é compartilhada, saber que cada um tem o seu espaço, né, ali nessa educação alimentar, e saber que chega um momento que precisa realmente solicitar ajuda, que precisa encaminhar. Porque fome, a falta de fome, ela pode ser fisiológica, se a criança está doente, e pode ser emocional. Sim. Aí é pro lado comportamental mesmo, né? Sim. E aí eu gosto muito também de perguntar em relação ao comportamento, porque o refeitório é mais um ambiente educativo. Às vezes a gente associa que a criança está aprendendo quando ela está em sala de aula. Então, ela vai para um parque, ela também está aprendendo. Ela vai para o refeitório, ela também está aprendendo. Então, por isso que muitas das vezes a gente observa, se a criança ela não respeita regras, ela não é submetida ali a um responsável. No refeitório, não é às vezes a questão do alimento, é que ela não segue regra. É que ela não tem o hábito de ficar sentada, ela não tem o hábito de estar ali no meio do convívio social com outros amiguinhos. Então, assim, são várias coisas para ser avaliadas e precisa ter esse olhar muito individual. A gente está num ambiente coletivo, a escola, eu que trabalho na área da alimentação escolar, então eu sei que eu sou uma nutricionista que estou no ambiente coletivo, mas eu sei que eu tenho que ter esse olhar individual, como você falou no início, ali são várias famílias, várias culturas, e entender, saber, olha, calma aí, como que a gente pode atender a individualidade de todo mundo, mas mantendo a organização do coletivo? E isso é possível quando a gente tem aí a parceria de todo mundo. Os profissionais capacitados, conscientes, dispostos, a escola também, a família para apoiar. Parceria, né, gente? Parceria. Não estamos delegando responsabilidade aqui, né, dona Fabiola? De jeito nenhum. Não estamos mesmo. Fabi, maravilha. Acho que eu dei cheque aqui em todas as minhas questões, dúvidas. Como mãe, como nutricionista. De fato, é um momento que a gente tem de grande responsabilidade. Em reuniões que eu já participei, tanto na área de trabalhando com nutrição, como mãe, de fato a gente vê que é um momento, quando fala de lancheira da criança, é algo que causa um burburinho muito grande por conta de dúvida e por conta de responsabilidade, né? Da gente, claro que a gente quer dar o nosso melhor para o nosso filho, e é claro que muitas vezes a gente erra achando que está dando melhor, né, Fabiola? Ah, quem nunca, né? Quem nunca? Temos uma lista aqui imensas de responsabilidades, mas o que importa sempre é a gente ter esse equilíbrio. Sim. Porque educar é isso, né? Acho que... e a criança, ela é um ser, então não é um robozinho, não dá para apertar um botão, então sempre tem novidades, cada um tem um jeitinho, tem uma particularidade, tem dias bons, tem dias maus. Então, educar dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, é um trabalho prazeroso.
E é um trabalho que vale a pena, principalmente para o futuro, que é o que a gente quer, né? A gente quer que realmente sejam pessoas que saibam fazer boas escolhas alimentares, que sejam críticos, que saibam o que está comendo e que cuidem da saúde, né? Sabe que quando é criança parece que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, pode abusar, pode... Mas a gente sabe que ali já é o início, né, de possíveis consequências. Então, cabe a nós orientar, saber que o equilíbrio realmente faz parte. Errar, acertar, vai acontecer e tá tudo bem, né? A gente só precisa realmente pensar que estamos avançando, não dá para parar. Até porque ninguém nasceu pai e mãe, né? A gente Sim. constrói essa relação de maternidade, né? Eu sempre gosto de falar que as coisas não são instintivas, como as pessoas gostam de vender, que tudo é instinto, não é. A gente aprende a ser pai e mãe com o tempo. E por isso que não tem problema errar. O problema é a gente persistir, ver que nossos filhos estão tendo consequências às vezes e não fazer nada. E depois falar assim, depois cresce e aí ele se vira, ele se resolve. Eu acho que aí é um ponto que a gente tem de responsabilidade de educação, e a educação nutricional de fato precisa dessa parceria. Brilhante, aprendi muito com você hoje. Obrigada, viu, Fabiola? Obrigada mesmo pela sua participação. Eu queria entregar um mimozinho da Nutrify. Obrigada. O nosso apoiador. Obrigada. Eu queria que você deixasse aqui, Fabi, as suas redes sociais. Como é que as pessoas te encontram? Como é que as pessoas podem, se alguém tiver ainda mais alguma dúvida, dá para deixar aqui nos comentários do YouTube, enfim. Mas como é que as pessoas te encontram, Fabi? Sim, hoje eu tô, na data de hoje, né? Hoje em dia trabalhar na rede social é um desafio, né? É algo novo, mas algo importante, se faz necessário. Mas pode me encontrar sim no Instagram, @nutri.fabilomes. E aí eu fico à disposição, que precisar de mim, tô aqui. É o que eu falei, é uma área encantadora, né? Porque a gente consegue associar nutrição e educação. E eu acho que isso realmente é algo que encanta, é algo possível e é o que a gente acredita de fato. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. E obrigada a você que está aqui com a gente no Nutrição em Cast, nesse tema maravilhoso de nutrição escolar. Tenho certeza que a gente tirou bastante dúvidas. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aí que a gente também vai tirando as dúvidas ao longo das semanas. E eu queria que vocês curtissem as nossas páginas nas redes sociais. A gente está aqui no YouTube e também estamos em formato de áudio pelo Spotify. Então curta, compartilhe, leve essa mensagem, leve esse programa para um número maior de pessoas. E é isso. Eu espero vocês no próximo Nutrição em Cast. Um beijo, até lá!